O Dia das Mães é uma data maravilhosa que nós podemos usar com muita intencionalidade no Ministério Infantil. E hoje eu vou compartilhar com você uma ideia de lição sobre o Dia das Mães. Bom, eu me chamo Stephanie Braga, eu sou pedagoga e eu sirvo no Ministério Infantil há mais de 10 anos. E hoje eu trouxe para você aqui, eu vou abrir para você aqui uma aula completa que nós temos dentro do PEC. É claro, para que você possa ter ideias aí do que fazer no Dia das Mães. Algumas datas dentro do Ministério Infantil são muito importantes. O Dia das Mães é uma dessas datas em que você pode reforçar um princípio poderoso para as crianças, a honra. Honra é importante, tanto que é um dos 10 mandamentos que Deus nos deu. E essa é a lição do Dia das Mães que está disponível no PEC. E o valor e o princípio dessa aula é honrar pai e mãe. Para iniciar essa lição, nós temos o versículo para memorização, que está lá em Êxodo 20:12. E para apresentarmos esse versículo, a gente tem aqui esse recurso visual, que é uma Bíblia, que quando a gente abre, a gente apresenta o versículo para as crianças. Êxodo 20:12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te deu. E aí, para incentivar a memorização, na parte de trás, a gente tem aqui um bolsinho que você vai tirando as fichas para poder fazer a memorização. Então, tem a memorização dançando, sussurrando, pulando. É muito legal, sabe por quê? A criança aprende muito com a repetição. E quando você usa as fichas da memorização, você faz com que a criança fale o versículo bíblico várias vezes, só que de formas diferentes. Uma hora ela fala pulando, outra hora ela vai falar pausa, né? Tipo em mímica não, em estátua. Uma hora ela vai falar ali em estátua e isso é muito legal, porque traz a ludicidade. Isso é importante para a criança, é o brincar. E brincando, a gente vai repetindo os versículos e auxiliando a criança a aprender um novo versículo que tem um princípio poderoso sobre a honra. Depois que nós apresentamos para a criança o versículo e fazemos a memorização, seguindo aqui o roteiro do PEC, nós temos uma dinâmica, aonde a gente vai ter um momento ali de roda com as crianças para introduzir esse assunto do Dia das Mães. E essa brincadeira proposta é bem simples de fazer. Você vai sentar em círculo com as crianças e com a letra inicial de cada nome, a criança tem que falar algo que a sua mamãe é. Por exemplo, eu me chamo Stephanie, então posso falar que a minha mamãe é sábia. A Tatiane pode falar que a mamãe dela é cheia de ternura. O Anthony pode falar que a mamãe é cheia de amor e assim por diante. Crianças que têm os nomes que começam com letras mais difíceis, como W, K, Y, você pode pedir para que a criança use a segunda letra do nome para poder falar sobre a sua mamãe. E depois que vocês têm essa troca, essa conversa ali sobre como é a mamãe, né, utilizando ali a letra inicial do nome, você vai falar para as crianças que as mamães são muito especiais. Elas são presentes de Deus. E quando nós recebemos um presente, o que a gente faz com o presente? A gente cuida muito bem, não é mesmo? A mamãe é um presente que Deus nos deu e nós precisamos cuidar desse presente. As mamães são muito especiais e a Bíblia também tem muitas mamães legais e aí você vai começar a história das mamães na Bíblia. A gente trouxe aqui nessa caixa realmente para trazer essa alusão a presente, tá? Vou abrir aqui as mamães da Bíblia. Nós temos aqui algumas mamães para poder compartilhar com as crianças. Nós temos a mamãe Joquebede e ela era muito especial porque ela protegeu o seu filho. Nós temos aqui a mamãe Ana, que orou muito pelo seu filho. A mamãe Maria, que foi escolhida por Deus, e a mamãe Eunice, que desde que seu filho era pequeno ensinou a ele sobre Deus. São mamães muito, muito especiais. Uma que protegeu, outra que orou, outra que cuidou, zelou do seu filho e outra que esteve ali cuidando do seu filho, ensinando sobre Deus para o seu filho. São mamães muito especiais. É claro que aqui eu estou falando de uma forma muito rápida, mas quando você for ministrar com as crianças, você pode ter aquela troca com as crianças. Você conhece essa mãe da Bíblia?
Como é o nome do filho da mamãe Joquebede? Você sabe? Ah, é Moisés. Essas trocas são muito legais e importantes para que as crianças possam participar desse momento junto com você, para que você possa ali atrair a atenção das crianças. Todas as mamães são especiais e as mães da Bíblia também foram muito especiais. A mamãe é um presente que Deus te deu. A mamãe é um presente e nós precisamos cuidar desse presente. E aqui é nesse momento que a gente vai explicar para as crianças o que significa a honra. Deus disse que nós precisamos honrar pai e mãe. E é assim que a gente cuida desse presente que é a mamãe que Deus nos deu. Nós precisamos honrar a mamãe. Sabe como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso obedecendo. Faz assim comigo. Obedecendo a mamãe. Quando ela pede pra gente fazer alguma coisa, a gente obedece sem reclamar, porque obedecer também é uma forma de amar. Nós também honramos a mamãe respeitando a mamãe. Coloca a mão no coração. Então você obedece, você respeita a mamãe, isso mesmo. Respeitar a mamãe, nada de ficar falando mais alto que a mamãe. Tudo que a mamãe falar pra você, você precisa obedecer e respeitar, porque a mamãe sempre sabe o que é melhor pra você. E outra forma da gente honrar a mamãe é amando. Então, a gente honra a mamãe obedecendo, respeitando e amando. Isso é muito importante. Nós podemos demonstrar amor de várias maneiras. Quando nós elogiamos a mamãe, quando nós ajudamos em casa, nós também estamos mostrando que amamos a mamãe. A mamãe é um presente e nós precisamos honrar esse presente com obediência, respeito e amor. Os gestos são muito importantes para poder reforçar para as crianças. É muito legal porque você faz com que as crianças participem e de alguma maneira você reafirma com elas como é que a gente pode honrar a mamãe. E aí você pode fazer um desafio para as crianças. Olha, hoje é o Dia das Mães e eu quero desafiar você a partir de hoje obedecer, respeitar e amar a mamãe todos os dias. Vai ter dias que a mamãe vai pedir para você fazer uma coisa que você não quer, mas você precisa se lembrar que a mamãe é um presente e que nós precisamos honrar a mamãe com obediência, respeito e amor. Então nós fazemos o que a mamãe manda, porque nós amamos ela, porque nós respeitamos ela e porque nós obedecemos a ela. Isso é uma forma de honrar. E aí é claro que você vai colocar ali algumas situações que a mamãe pode pedir e a gente sempre precisa honrar a mamãe, respeitando, amando e obedecendo. Depois que você fez todo esse momento ali com as crianças, é o momento em que a gente faz uma revisão de ensino. E para isso nós vamos usar um dado. Esse aqui é muito legal, você pode sentar em roda com as crianças e cada uma delas ali tem a oportunidade de jogar o dado. Embora as perguntas sejam repetidas, as crianças gostam bastante desse momento. E são perguntas simples de fazer, que as crianças vão conseguir responder realmente para ver o que elas aprenderam e reforçar ali coisas importantes. Como, por exemplo, na cor verde, diz assim: quem foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus? Pensa aí, foi Maria. A cor vermelha diz assim: qual mamãe orou a Deus porque queria muito um filho e fez um voto? Foi a mamãe Ana. Então são perguntas simples sobre as mães da Bíblia. E também nós temos essa daqui da cor rosa, que é: como podemos honrar a nossa mamãe no dia a dia? Essa é uma pergunta muito legal para as crianças poderem refletir ali sobre como elas podem honrar a mamãe no dia a dia. Calma que ainda não acabou. Nós temos também no material, dentro do PEC, as atividades para você poder ali entregar para as crianças, para que elas possam fazer a atividade sobre as mães da Bíblia. E como essa é uma lição para o Dia das Mães, então a gente tem a atividade para as crianças colorirem sobre o Dia das Mães, com a mamãe ali sentada com a Bíblia. Nós temos também essa atividade que é super legal de caça-palavras. Essa outra atividade aqui para a criança procurar na Bíblia e fazer ali a relação com a mãe da Bíblia. E nós temos também esse daqui que é muito fofinho, que é um cartãozinho para a criança poder escrever ali o seu recado e entregar para a mamãe. Esse daqui é sem as linhas,
caso a criança queira só fazer ali uma pintura, né, desenhar alguma coisa, mas também tem essa opção aqui, que é com as linhas, para a criança poder escrever um bilhete para a mamãe, e ele fica desse jeitinho aqui, muito, muito fofinho mesmo. E ainda tem mais, porque nós temos também as lembrancinhas para as mamães, que você pode fazer esse porta-bombom. Aqui tá sem o bombom, mas é bem fácil de fazer, tá? E você coloca o bombom e consegue entregar para a mamãe também. Tudo isso que eu te mostrei aqui é para te dar uma ideia de aula super criativa para o Dia das Mães. Tudo isso aqui já está dentro do PEC, onde você encontra ali um tema completo para você ensinar sobre as mães da Bíblia, não só no segundo domingo do mês, mas o mês inteiro. Se você quiser o mês inteiro falar sobre as mães da Bíblia, você consegue, porque dentro do PEC a gente tem um tema completo sobre esse assunto, com lembrancinhas, com painel, com atividades, tudo prontinho para você apenas imprimir e usar com as crianças na sua igreja. Sem contar que lá no PEC você também tem acesso a mais de 110 lições bíblicas para você usar o ano todo com as crianças. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo o link do PEC para você conhecer. Não deixe essa data passar em branco. O Dia das Mães é um dia importantíssimo para ensinarmos para as crianças a cultura da honra. E para te ajudar, eu vou deixar aqui do lado também um vídeo que eu gravei com ideias maravilhosas de brincadeiras para o Dia das Mães. Clica aqui para você conhecer brincadeiras fantásticas para esse dia.